Não dê o lugar que Deus tem na sua vida para ninguém. Quero falar com você sobre as expectativas direcionadas de forma errada. O que isso pode fazer com você, como isso pode te atrapalhar, sabe? E fica aí, porque eu acredito que Deus vai falar com você por essa palavra. Quando a gente deposita nas pessoas aquilo que deve estar somente em Deus, isso nos rouba viver a essência, a plenitude, a alegria e a paz. Se você espera coisas das pessoas que só Deus pode te dar, você não vai alcançar essa plenitude, essa paz, essa alegria. Quando você deposita confiança na força de alguém, do que alguém pode fazer por você, alguma porta se abrir, o que alguém pode arrumar algum emprego, pode fazer algo por você, pode te ajudar, pode te ouvir, pode te dar uma palavra, até mesmo isso, quando você espera que Deus vai usar tal pessoa para te dar uma palavra e você fica na dependência daquela pessoa, daquele trabalho, daquela força, daquela oportunidade que vem da mão de alguém. Você tirou de Deus o lugar que é dele, que é de confiança nele. Porque é Deus que abre portas, é Deus que vai te ajudar no trabalho, é Deus pode te dar uma palavra sem que você precise de ninguém. Claro que Deus vai usar pessoas para falar com você, mas não dependa disso. Você tem as escrituras que vão falar com você, que Deus vai falar com você, vai te revelar o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa, sabe? E às vezes até o que você quer, de repente você quer de Deus um consolo porque você está desesperado, se você abrir as escrituras, ele vai te dar esse consolo que você precisa na hora certa. E quando você quiser um conselho, um consolo, e Deus vê que você precisa de um chacoalhão, ele vai te dar esse chacoalhão. A questão é, não deposite expectativa em ninguém. Quando você espera que seu marido ou seus filhos te tratem de uma determinada forma e você fica cobrando, você deu para eles uma importância que vai te tornar dependentes daquilo. Sabe, você precisa, assim, eu não tô falando sobre falar, sobre conversar o que de repente não te agrada, que você precisa, eu estou falando sobre a expectativa gerada no interior, que te rouba a paz e te rouba a alegria. Quando tem algo que tá te incomodando muito na sua casa, na sua família, que você tem se sentido entristecido, você precisa levar para o Senhor e pôr a sua expectativa no Senhor. Talvez o próprio Deus te deu oportunidades de ter essas conversas com seus familiares, ou quem sabe é um amigo, ou quem sabe é um patrão, mas a sua expectativa, a sua busca como primícia deve ser a Deus. Você deve esperar que Deus vai mudar, que Deus vai transformar alguém, que Deus vai te ajudar na educação dos seus filhos. A sua expectativa não é no que o outro pode te dar, não é no que o outro pode te fazer, não é o amor que o outro vai te entregar, mas é sempre... A gente tem que entender que a gente sempre vai servir sem esperar nada em troca. E esse é o papel do cristão. É servir o outro sem esperar que vai ter retorno. É cuidar da sua casa sem esperar que eles vão elogiar, que eles vão ser gratos. E se você estiver bem resolvido com isso, entender que isso vem de Deus, que a honra vem de Deus, sabe? E que Deus vai te recompensar, você vai ser livre de esperar algo dos outros. Você vai ser livre de fazer para agradar o outro. Você vai fazer porque você tem que fazer. Porque você faz como que é tudo para Deus. Então, se você não deve esperar isso, se você espera amor, elogio, quem sabe do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, e você não recebe, você está sempre cobrando, você está em dependência emocional de ser feliz, de se sentir feliz. E eu até te digo que Deus pode proporcionar isso para você se você levar diante dele o que tem trazido tristeza para o seu coração com relação a esse assunto. Quando você faz isso, o Senhor vai convencer o outro que ele está sendo negligente com você. O que eu quero que você entenda é que o seu posicionamento de dependência deve ser de Deus. Você não deve criar expectativas, esperar a gratidão dos outros, esperar que alguém faça por você porque você fez. Quando você servir e ajudar alguém, não espere que a pessoa vai te retribuir. Quem sabe essa pessoa vai até ignorar e até esquecer de você quando você precisar dela. Quem sabe ela nem vai perguntar se você tá bem, quando ela souber que você tá mal. Mas o que você plantou na vida dela, você tem que entender que é Deus que vê, é Deus que vai regar. E Deus vai preparar alguém para te socorrer, para te servir, para te abençoar a hora que você precisar. Mas os seus olhos precisam estar fixos que o que você faz é para Deus. E que tudo que você deseja receber, você deve olhar para Deus, dizer para Ele quais são as suas necessidades, quais as suas carências, mas não viver cobrando as pessoas, cobrando amor, cobrando atenção, cobrando gratidão. Os seus olhos devem estar no Senhor. Faça a vontade de Deus.
Cumpra o seu papel, a sua função, a sua responsabilidade, faça a sua parte, mas não espere do outro. Não faça para o outro esperando do outro. Faça para o outro esperando de Deus. Porque se a sua expectativa estiver em Deus, ela não será frustrada. Ainda que Deus te desiluda e não faça do seu jeito ou como você quer, o Senhor vai trazer para você alegria, satisfação e paz. E se você estiver errado, se Deus olhar para você e ver que há uma raiz de orgulho porque você queria receber de alguém e não recebeu, aí você vai para Deus e fala isso para Deus, não fala para o outro, fala para Deus, assim como eu estou falando aqui no vídeo. E Deus olha para você e vê que aquilo que você espera como uma recompensa, na verdade, é só para você se sentir orgulhoso de que você é bom. Deus vai te ensinar o certo, Ele vai te mostrar que é uma raiz de orgulho e Ele vai te tratar, Ele vai te exortar. Então é muito melhor você caminhar com Deus, porque Deus vai tratar você com seu devido valor. Deus vai tratar você olhando para você na sua identidade como uma filha. Deus não vai olhar para você com pena, com dó, sabe? Não vai passar a mão na sua cabeça quando você estiver errado, não também. Então por isso a sua expectativa de todas as coisas deve estar no Senhor. Tudo, se você precisa de um trabalho, não espere e não pense assim, é fulano, eu vou fazer algo para fulano ou vou conversar com fulano. Talvez Deus te mande, né? Você vai fazer a sua parte. Claro, você vai pedir emprego, você vai conversar, você vai falar sobre a sua função, enfim. O que eu quero trazer, o seu entendimento é que você não vai pôr a sua confiança e a sua consciência de que a sua vida está nas mãos daquela pessoa, porque não está. Ainda que você faça a sua parte, você precisa ter consciência de que a sua vida não está nas mãos dos homens. E se você tiver essa consciência e olhar para Deus e falar, Deus, faça a sua vontade. O que você quer para mim? Deus vai tocar no coração de quem for, vai abrir a porta necessária e fechar também a porta necessária. Porque andar com Deus é seguro. É seguro saber que Deus sabe o antes, o agora e o depois. E que Ele vai abrir a porta certa e fechar a porta errada. Que Ele vai ficar cuidando de você para você não cair no precipício. Às vezes Ele deixa a gente cair para aprender, mas Ele segura na mão, levanta a gente de novo, ensina como andar. Então, a sua segurança, a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa tem que estar em Deus, em tudo em Deus. Faça a sua parte, honre pessoas, sirva pessoas, abençoe pessoas, seja parceiro, ame pessoas, mas só espere de Deus. Só espere a recompensa de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus, é dele que vem tudo. Deus não fica devendo para ninguém. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você semear, você vai colher. E em Deus, no reino de Deus, tudo é semente. Tudo que você faz é semente. Mas não faça esperando em troca também de Deus. Porque Deus também vai tratar essa motivação errada, se ela existir no seu coração. Faça com a consciência de que você é serva como Jesus foi. Mas saiba que vai ter recompensa, porque Deus é bom. Deus é bom e Ele vê todo o nosso esforço, Ele vê a nossa fé nele, a nossa expectativa nele, Ele percebe. E a Bíblia vai dizer que Deus faz por aqueles que confiam. Deixa eu ver se eu encontro, mas tem um texto maravilhoso lá de Salmos, acho que é Salmo 40. Eu quero abrir para você só para fechar esse entendimento de que Deus não fica devendo nada e que Deus olha as nossas tristezas, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele voltou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero. Olha o que o 37 vai falar. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Confie no Senhor e faça o bem e viverá seguro na terra. Se você confiar no Senhor e fazer o bem, você vai viver seguro na terra, porque Deus vai guardar a sua vida. Até as dificuldades que você passar, as oposições, as portas fechadas, elas vão proteger você, porque andar com Deus é seguro. Até o não de Deus é protetor. Amém? Que Deus abençoe, que você seja edificado por essa palavra. Manda para alguém que está precisando entender que a dependência dela deve estar no Senhor, alguém que o Senhor colocou aí no seu coração. Curta esse vídeo, se inscreve aí para você estar ligado. Eu estou sempre postando as minhas experiências com Jesus, o que eu tenho aprendido com o Senhor no dia a dia, na caminhada rotineira do dia a dia com a família, com os amigos, no ministério, seja onde for, mas especialmente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu guia e eu desejo que ela seja o guia da sua vida também, porque ela é transformadora, poderosa, viva e eficaz. Amém? Deus abençoe a sua vida.